Olá pessoal, vamos na aula de hoje conhecer mais um algoritmo. Hoje a gente vai falar sobre o algoritmo Dual Simplex. No livro que é a nossa referência básica, que é o livro do Hilly Lieberman, ele aparece com o nome de algoritmo simplex dual, mas se trata da mesma coisa, é só uma diferença aí na tradução do nome do algoritmo. Bom, eu vou começar aqui a partir do exemplo que já foi visto na aula sobre interpretação econômica da dualidade, que é o caso de um problema de maximização de lucro de uma empresa que produz dois produtos, o produto 1 e o produto 2. Então é dado aí o lucro por unidade e para produzir esses produtos ela utiliza uma determinada quantidade de recursos e a gente conhece a disponibilidade desses recursos que é dado na tabela. Então, a modelagem matemática desse problema, né, vira um problema de maximização de lucro sujeito a três restrições funcionais. O problema dual daquele problema primal vai ser de minimização, portanto, eu vou estar aí minimizando tendo um problema com três variáveis de decisão, porque o problema primal tinha três restrições funcionais e tenho apenas duas restrições funcionais no dual, porque o primal ele tinha duas variáveis. Então, quando a gente pega o problema primal e coloca na tabela simplex e aplica o algoritmo simplex e resolve, né, a tabela simplex ótima do problema da maximização do lucro é essa. Aqui ele está dizendo para mim, né, que a empresa deve produzir 4 unidades do produto 2, 2 unidades do produto 1 e que existe uma folga de 8 na restrição de número 3, né, do problema primal. No entanto, a gente já sabe que na linha do Z, embaixo das variáveis de folga, esses valores que a gente encontra aqui nada mais são do que os valores das variáveis duais correspondentes. Então, aqui seria o valor da primeira variável dual, W1, aqui seria o W2 e o W3, que também são conhecidos como preço sombra do recurso. Bom, o que o algoritmo dual simplex ele vai fazer? Né? A ideia de aplicação do dual simplex é quando a gente está numa situação que eu tenho uma solução que ela é inviável para o problema primal, no entanto, ela é viável para o problema dual. No caso aqui, eu tenho uma solução viável para ambos, tanto para o primal como para o dual. Então, não faz sentido aqui em falar no dual simplex. Eu vou aplicar o dual simplex quando em algum momento aparecer aqui no meu RHS eu ter alguma variável básica com valor negativo. Se isso acontecer, isso significa que eu tenho uma variável inviável para o meu problema primal. No entanto, se aqui tiver tudo positivo, no caso da maximização, eu tenho um problema viável para o dual, e é isso que o dual simplex vai fazer. Então, ele vai em busca, ele vai se deslocando em busca da solução ótima, tentando alcançar a viabilidade para o problema primal também. Então, ele, na verdade, ele resolve simultaneamente o problema dual e o problema primal. E além disso, ele elimina a necessidade da gente utilizar o método do Big M, né, o que facilita muita coisa. Ele é muito aplicado em situações que vão surgir nos problemas de pós-otimização, né, de ter já otimizado o modelo, né, já cheguei à solução ótima, mas por algum momento, algo que possa ocorrer, eu preciso incluir uma nova restrição no modelo. Eu não preciso fazer isso, executar o algoritmo todo do início,
basta eu aplicar algumas fórmulas e já montar a tabela simplex já adaptada, e aí pode ocorrer de eu ter uma variável básica com um valor negativo, né? E aí eu aplico o dual simplex para restaurar a viabilidade do modelo. Bom, e como é que são os passos desse algoritmo? A inicialização dele, a gente pega todas as restrições que forem do tipo maior ou igual e transforma para o formato menor ou igual. Para a gente fazer isso, basta multiplicar por -1, né? E aí todos os sinais mudam, né? Sinais dos coeficientes e da desigualdade. E após transformar para menor ou igual, eu vou introduzir as variáveis de folga para que tudo vire equações, né? E aí eu vou encontrar uma solução básica, tal que os coeficientes na linha zero da tabela simplex sejam não negativos, no caso do PPLC de maximização, ou negativa, caso o PPL seja de minimização. E aí eu vou para o teste de viabilidade. No teste de viabilidade, se todas as variáveis básicas são não negativas, então eu vou parar, né, concluir que aquela solução é viável, portanto ela é a ótima. Caso contrário, eu vou fazer uma iteração. Na iteração, o primeiro passo é a gente determinar qual a variável que sai. É o contrário do simplex, né? No simplex, primeiro eu determino qual variável entra. Aqui não. No primeiro passo, eu determino qual a variável sai. E a variável que sai vai ser aquela variável básica com o valor mais negativo. É ela que vai sair da base. Aí eu vou precisar descobrir quem entra. Isso vai ser feito no passo 2. A variável que entra, para saber qual é, eu preciso fazer um teste da razão aqui também. No entanto, eu vou fazer esse teste da razão apenas com as variáveis não básicas, cuja entrada na linha da variável que saiu, que é a linha pivô, né, tiver um alfa RJ negativo. Só posso fazer com esses, tá? Aqui é só com os estritamente negativos. Então, eu pego o C'J, que é o elemento correspondente, né, dessa variável não básica, na linha 0, na linha do Z, e divido pelo elemento correspondente na linha pivô. E eu tomo um módulo disso. E qual é a variável que vai entrar? A variável que vai entrar vai ser a que me der o menor valor nesse teste. Se houver empate, a gente resolve arbitrariamente. Se não houver ninguém negativo, for tudo maior ou igual a zero, né, na linha pivô, eu vou parar e retornar que o problema não tem solução viável. E aí, né, vamos ao passo 3, né, que é usar a eliminação gaussiana para reproduzir, né, a coluna da identidade, né, da variável que saiu da base, agora na variável que entrou, na coluna da variável que entrou, e vou repetir os passos de 1 a 3 até que não existam valores negativos atribuídos às variáveis básicas.